Dito isso, a primeira verdade que precisa ser firmada é que a Bíblia ela não é um acúmulo de impressões espirituais de homens sinceros, que é o que eu acabei de ler na Confissão de Fé de Westminster. A Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. A sua autoridade não nasce da antiguidade do texto, da força cultural do cristianismo ou do apreço subjetivo do leitor, mas do fato de Deus falar nela. O que é que isso significa, o que eu acabei de ler? Prestem muita atenção. É que mesmo Paulo, sendo um baita escritor, um dos maiores nomes da Bíblia e um dos maiores nomes também do Novo Testamento, apesar de Moisés ser uma pessoa imprescindível, apesar de Salomão e os provérbios compostos por ele serem fundamentais e serem utilizados para todo tipo de aprendizado virtuoso em nossa sociedade, apesar das profecias de Isaías, apesar das profecias de Daniel, apesar de todas as características vinculadas a esses escritores na Bíblia, a importância da Bíblia não existe por causa das qualidades desses escritores. A importância da Bíblia na vida do cristão refere-se ao fato de que é Deus que está não somente por trás dela, mas diretamente nela. Toda a linguagem da palavra de Deus, toda a construção da Bíblia é algo totalmente instituído por Deus e qualquer cristão deve entender, deve buscar o conhecimento e o entendimento disso. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, Jesus Cristo defende as Escrituras porque as Escrituras testificavam dele. Então, nós precisamos entender e visualizar isso de uma maneira extremamente clara, de uma maneira extremamente impactante. Por quê? Porque, dito isso, é fundamental também que nós, como cristãos, tenhamos uma postura de ter a palavra de Deus todos os dias aplicado em nossa mente e nosso coração. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco através de sua mensagem. Hoje populariza-se uma teologia, uma cultura cristã de revelação em que a palavra de Deus muitas vezes é menosprezada. Existem denominações que não valorizam corretamente a palavra de Deus, não valorizam devidamente, utilizando jargões como a letra mata, ou então a Bíblia ela é importante, mas ela não é imprescindível, ela não é o fundamental, ela não é o que organiza ou que estabelece a composição da igreja do Senhor. Existem muitas pessoas que estão cada vez mais afastando-se da centralidade das Escrituras. E nós, como cristãos, Josué, como um servo de Deus, não possuiu essa postura, assim como nós, como cristãos, não devemos possuir essa postura. Como foi visto no texto de Josué 1:8, devemos guardar este livro da lei e viver debaixo dele, viver também sobre ele e viver dentro dele todos os dias de nossas vidas. Aos que já leram os evangelhos de Cristo, aos que já leram toda a vida de Jesus enquanto esteve na terra, documentada dentro da palavra de Deus, é notoriamente perceptível o tanto de referência textual que Cristo utiliza do Antigo Testamento, justamente para dar autoridade às Escrituras, para dar confiabilidade nas Escrituras, para dar garantia das Escrituras e de suas integridades e de sua integridade. Então, nós como cristãos devemos possuir da mesma maneira esse entendimento. Por isso, toda abordagem saudável das Escrituras começa com reverência. O cristão não se coloca diante da Bíblia como juiz, editor ou consumidor. Ele se coloca como servo que escuta. Porque no campo acadêmico, em alguns setores de estudos históricos e acerca do desenvolvimento das correntes da humanidade, das gerações que
das gerações passadas, muitas pessoas elas consideram a Bíblia somente como um documento histórico. E ela também é um documento histórico. Por quê? Porque se nós observarmos nas aulas de história, que temos logo no início do nosso Fundamental 2, e vamos ver a origem das civilizações, a origem das civilizações é apontada onde? É apontada na Mesopotâmia. E é justamente isso que nós conseguimos ver logo na própria palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem essa construção histórica que serve também como fonte de estudo, como fonte de entendimento, como fonte de conhecimento técnico, vinculado a uma matéria de estudo em um campo acadêmico, universitário ou afim. Entretanto, o ponto central é que nós, como cristãos, não devemos ter essa visão limitada da Bíblia, essa visão técnica da Bíblia, de uma maneira de que a Bíblia ela se restringe somente a um campo de obtenção de conhecimento, a um livro de sabedoria, a um livro que vai produzir paz, a um livro que você vai estar tendo ali algum tipo de entendimento maior sobre as coisas. Não, a Bíblia é um livro de aperfeiçoamento, é um livro de edificação espiritual, é um livro de transformação e é um livro de comunicação de Deus com o homem. A palavra de Deus ela se renova cada manhã para que os cristãos sejam trabalhados dentro dela.